comece o seu destino preparado e domine as técnicas para a criação de qualquer tudo. Acredite e consiga esse objetivo. O link na descrição. Da pessoa que tá, quando o demônio gosta de conversa, e então é perigoso, né? Porque pode falar mentira no meio também. Exatamente. E portanto nós não estamos interessados no que ele tem para dizer. Estamos interessados em rezar. A gente vê, às vezes, na televisão, meio que uma entrevista com o demônio, né? Não é... Quem é você, de onde vem, não sei o quê. Não dá para trocar muita ideia com ele. Não, quer dizer, o demônio sob, digamos assim, esconjúrio, eu te ordeno em nome de Deus de dizeres-me quem és, né? Ele é forçado... Ele não quer dizer Ele não quer dizer, porque é manifestar fraqueza da parte dele. Dá o poder para... Exato, está a dizer que, no fundo, quem está mandando somos nós. Né? Ele está dando o braço a torcer, né? E ele fala o nome? Fala com muita resistência. Nos primeiros exorcismos não quer, mas eu normalmente não gasto muito tempo porque tem que insistir muito, tem que ficar ali e queima muito tempo e não tem um grande... Os demônios já se manifestaram nomes? Os da Bíblia, né? Os da Bíblia. Às vezes têm nomes mais estranhos, mas normalmente são os da Bíblia. Quais? Quer dizer, Belzebu, Asmodeu, Lilith. Lilith? Isso. Lilith é mais relacionado ao sexo? Sim, sim. E tem outros também da Índia que às vezes aparecem. E Legião, que é o que nessa passagem dos corpos? Somos muitos. Também pode dizer. São muitos demônios? Às vezes são vários. E os demônios têm vários graus, como os anjos. Os anjos têm vários. Hierarquia, né? E então eles não perdem, digamos, a distinção. Né? Há uns que mandam mais que outros. Né? E então o padre Gabriel Lamotte, perdia bastante tempo a pedir o nome e quem é que mandava neles, quando é que saem, que dia é que saem. Pronto, mas eu vejo que queima ali muito tempo e não tem um grande benefício, né? Eu gosto mais de, como eu dizia, invocar o sangue de Jesus em várias áreas da vida da pessoa e ver a reação dele e depois eu já tenho na minha ficha aqueles temas que eu já sei que ele reage mais e então eu já vou e digo, em nome de Jesus eu destruo qualquer bruxaria que não sei quantas possa ter feito no trabalho sobre os equipamentos. Eu já participei de alguns momentos e assim, por muitas vezes, o ponto principal da pessoa guardar raiva, ódio, rancor, sim, é muito recorrente. Às vezes o padre está ali rezando e tal, com uma simples oração de perdão, aquela pessoa muitas vezes, eu já presenciei algumas vezes, né? Certo. Até que ponto que isso tem relação? Então, isso é também bem bíblico. Jesus insiste muito, né, no Pai Nosso. Jesus ensina, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos. E depois Jesus ensina, porque se não perdoares de todo o coração, também o vosso Pai do céu não vos perdoará. Então, como eu dizia no início, a primeira coisa a fazer é uma confissão sincera. Eu sublinho a palavra sincera. Eu fui-me confessar porque o padre mandou, mas você não está arrependido. Pronto, e o rancor e esses maus sentimentos, se eu quero eles, eu peco, né? Eu tenho que perdoar, né? Eu tenho que me libertar disso, né? Não é tanto o que eu sinto, mas é o que eu consinto. Esse é que é o problema, né? E às vezes eu tenho uma espécie de sentimento. Padre, até que ponto a ação do demônio tem ligação com a grande onda de suicídio que a gente hoje está vendo, depressão, desejo de tirar a própria vida. Aumentado, parece, por exemplo, um dia eu fui presenciar um momento desse assim, e quando o padre entrou na sala, o cara já pôs a mão no pescoço, querendo tirar ali a própria vida rapidamente e tudo, né? A pessoa que estava sendo atendida, né? Então isso sempre me chamou muita atenção e esse tempo que a gente está vivendo aí é uma onda... Posso completar? O demônio tem esse poder de influenciar uma pessoa a tirar a própria vida ou ter pensamentos suicidas? Certo. Em todos os pecados, o demônio pode atuar, né? É o grande instigador ao pecado, em todas as formas. É uma voz que parece que vem de você e não vem? É isso? Ela confunde com a voz do teu pensamento? Sim, são sugestões, né? São sugestões. Então, mas voltando, algumas distinções importantes. A doença de depressão, que é uma doença, naturalmente, digamos assim, dispõe ao suicídio, ou seja, as pessoas que lutam com a depressão normalmente têm muita tentação de suicídio, mesmo sem o demónio fazer nada de muito extraordinário. Isso, a depressão já naturalmente já puxa para ali, então é importante perceber perdeu isso. O sentido, né? Agora, o demónio aproveita a onda como o surfista, né? E surfa a onda, né? Então vai querer ainda pôr mais lenha na fogueira. Mais lenha na fogueira.
Agora, as pessoas que têm os ataques extraordinários também sofrem muitos ataques, às vezes, de, por exemplo, o demónio empurra elas caem das escadas, quebram os ossos, vai no hospital, então tem acidente de carro estranho e então às vezes alguns acabam morrendo, não é? Portanto, o demónio causa acidentes e quer a morte. E Jesus diz no Evangelho, ele é homicida desde o início. Isso. Homicida desde o início. E às vezes rezando, uma das coisas que ele diz com bastante frequência é: ela tem que morrer, ela vai morrer, ela tem que morrer. Então é uma das coisas que ele repete muito. E outras coisas que ele repete muito é: ela é minha, ou ele é meu, é minha, não saio, não vou sair, tu não tens poder para tirar, eu não vou sair, né? Não. Mas normalmente eu não deixo ele falar muito porque distrai da oração, a gente está rezando, né? Então se a conversa começa muito, eu já faço sinal ao meu assistente que já tapa a boca e pronto. E depois há uns que querem mesmo conversar, né? Há uns que diziam: padre, já... não digo padre, não dizem, né? Mas vamos conversar, né? Ele pede para conversar. Olha, É. que coisa. É um bom negociante, né? Uma questão que muita gente deve ter dúvida: o demônio lê pensamento, ele consegue entrar na tua cabeça? Não, mas é um Deus bom... consegue e o demônio não. Isso, Deus consegue, o demónio Dá não. uma chave importante. É. Né? Mas o demónio, outra coisa importante, o demónio conhece-nos bem e interpreta bem toda a linguagem Corporal. gesto corporal. E portanto, se você está ansioso, ele já percebeu rápido. Como a nossa mãe conhece-nos bem, o demónio conhece melhor, né? Portanto, digamos que não é muito fácil coisa, mas pronto. Padre, E não conhece o futuro, também é importante Isso é insistir nisto, não é? Mas então, Mas se ele conhece o não, se passado. ele não lê pensamento, a gente com a oração silenciosa, a gente consegue Sim. contornar. Sim, E por outro lado, as palavras também têm poder. sim. Se a gente quer quebrar alguma coisa, a gente tem que proferir isso para eles escutarem. Sim, sim e não, né? Não. Às vezes eu rezo, caso que eu tenha dúvida se é diabólico ou não, às vezes eu estou a ouvir a pessoa e começo a rezar no o pensamento. o Olha aí. exorcismo no pensamento. Ou então tem algum assistente meu que está lá atrás, está a rezar o terço, ninguém sabe que ele está a rezar, e a pessoa começa, olha para trás e diz: essa pessoa está rezando por mim, né? Então isso ajuda-me a perceber que essa sensibilidade à oração de alguém que está lá no fundo mostra que anda aqui o demónio. Entendi. Uma pessoa normal não faz isso, né? Que coisa. Portanto, E, cara, eu já falei isso daqui, né, Guto? Num programa, não sei se você já viu, minha mãe parece que tem um poder de oração absurdo. Ela reza o terço, ela é muito católica e tal, e eu sinto sim, quando minha mãe tá rezando por mim. sim. Eu tô mal, peço pra ela e eu sinto esse poder. Como que é esse poder de outra pessoa quando eu tô na mesa? Muito, e a intercessão, né? A intercessão é poderosa, né? É poderosa. A intercessão de uma mãe por um filho é muito poderosa. A do marido pela mulher, da mulher pelo marido, os pais pelo filho. Isso, E infelizmente também o contrário. Eu tenho alguns casos que normalmente custam a resolver, que são consagrações feitas pelos pais ou pelos avós. É triste, Vem é muito pros triste. filhos. Os pais consagraram os filhos. Ah, entendi. Ou- Consagrado aonde, por exemplo? Aonde? Então, ou em pactos com o demónio, eles consagram a família, não só eles, mas a família, para obter benefícios para eles. Ou, por exemplo, eu tive um caso de uma moça que o pai dela era um grande bruxo, né? Trabalhava no oculto, então ele fez mal a toda a família, né? E era tudo muito mau, né? E então aconteciam coisas incríveis, né? Os animais se suicidavam na casa dele, né? Os ovos a gente abria, era estranho, coisas estranhas lá dentro, coisas que se a gente não ouvir não acredita, né? De filme, né? E então a filha dele, uma das filhas dele estava muito mal e era boa pessoa, né? Mas no fundo o poder espiritual do pai marca, né? E depois tive um caso, por exemplo, uma mãe que queria ter um rapaz e veio uma moça e então ela rejeitou a filha. A filha depois foi educada por uma tia e então houve ali muita maldição, muita coisa, e então ela precisava de exorcismos também, né? Deixa eu só abrir por uma pergunta aí do chat que tem a ver com o que a gente já falou, né? Tem alguma aí? Olha só, tem uma pergunta aqui da Alexandra de Lima e Silva. Ela falou que é o seguinte, muitos católicos fantasiam seus filhos para participarem da festa de Halloween. Aí ela tá pedindo, por favor, pro padre falar sobre isso. Certo. Então, é todo o problema da cultura. Hoje a gente vive numa cultura que promove, eu diria, 2 grandes vícios que estão matando o mundo. Um no fundo,
este interesse pela adivinhação, pela magia, pelo oculto, se você reparar, está em tudo. Está em tudo. No outro dia eu estava sentado eu já tenho 9 sobrinhos, estava com um sobrinho meu de 2 anos e o meu irmão pôs lá uns desenhos animados desses, bem simples, não é? São só umas bolinhas, não sei o quê. O tema dos desenhos animados era o Halloween, para uma criança de 2 anos, ou seja, eles já são catequizados no oculto desde muito novos. E uma criança de 10 anos sabe o vocabulário do que é um malefício, o que é uma maldição, os poderes, quer dizer, é tudo uma catequese para ambientar as pessoas com estas realidades. Os filmes de Hollywood também têm muita coisa. E, infelizmente, a festa do Halloween é o início do ano satânico. O satanismo é um pouco o contrário do cristianismo. A cruz ao contrário, as 3 horas da madrugada é o contrário das 3 horas da misericórdia, a missa negra é a missa ao contrário, enfim, tudo isso, não é? E, portanto, a festa do Halloween, infelizmente, é o início do ano satânico e, portanto, toda a turma do satanismo bate palmas com o Halloween e promove o Halloween, e as grandes massas são um pouco ingênuas, festejam o Halloween sem terem noção que de alguma maneira estão brincando com o fogo, né? E que não bate certo para um católico, no fundo, brincar com, fazer coisas que agradam ao demónio, né? E então, o que é que tem acontecido? Uma solução boa, porque as crianças gostam de carnaval e de vestir. Então, o que é que os pais têm feito? Alguns pais cristãos, e eu penso que é uma boa solução, é fantasiar as crianças de bons exemplos cristãos, santos, né? Temos um montão de santos, ou de santos da Bíblia, e então, fazer uma espécie de um Halloween novamente católico. A palavra Halloween até era católica. Era All Hallows Eve. Era a festa, a véspera de todos os santos, em inglês. É um dia antes, né? É um dia antes. Pronto, e depois ficou o dia das bruxas, né? E agora todo mundo brinca com o dia das bruxas e todo mundo se veste de bruxa, Jesus fica triste e o demónio fica contente, né? E a maior